Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Pessoal, hoje vou trazer um robozinho para vocês aí. Esse aqui, sem dúvida, foi um dos mais pedidos, tá? O pessoal me procurava para fazer esse tipo de robô, tipo, para comprar mesmo, né? Para comprar. Porém, duas coisas, né, pessoal? Eu nunca consegui fazer esse robô aqui antes por dois motivos. O primeiro era realmente limitação da minha parte, né? Não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje de programação, né? E o segundo era o próprio Profit, tá? Então, o Profit tem limitações? Sim. Ainda hoje tem algumas limitações e esse robô só é possível por causa de algumas gambiarras que eu fiz. Mas antigamente, né, o Profit era mais limitado ainda, tá? Então ele ainda tem umas limitações, né, o Profit, mas hoje, né, com o que está disponível para a gente trabalhar, a gente já consegue fazer, né, o robô funcionar aí de maneira satisfatória. Tudo bem? Então que robô é esse? Né, para quem, obviamente, vocês estão vendo o vídeo, já viu a thumb aí, né, no YouTube, já viu o título, que é o robô de regressão linear, né? Muita gente não conhece, né, o que é regressão linear. Eu mesmo fui conhecer há pouco tempo, né, entre aspas, aí um ano atrás, um ano e meio, tá? Lembrando que eu estou nesse mercado aqui desde 2019, né? Então, não foi logo de cara que conheci esse tipo de... É um tipo de operação, né, pessoal? Mais ou menos, né, um setup, entre aspas, né? O que é a regressão linear? Você determina uma zona, né, um preço, onde você acha que ali o preço vai ter dificuldade de passar, e aí você começa a comprar, né, fazendo um preço médio, entre aspas, né? Entre aspas não, né? É um preço médio? Sim, é um preço médio. Só que você não trabalha, né, como o pessoal trabalha aí fazendo preço médio, né? Segurando para depois, né, aguentar a subida. Não, você vai comprando e vendendo, né? Fazendo micro scalps ali para o quê? Para melhorar o seu preço, né? Você não quer simplesmente ficar comprando e esperar o preço subir para vender lá em cima, não. Você fica comprando e vendendo, né? Uma quantidade muito rápida que é até complicado para você operar na mão isso, né? Eu conheço gente que opera isso na mão e realmente complicadíssimo. Você não pode perder ali nada, né? Você tem que estar atento o tempo todo, né? Então assim, eu vou demonstrar visualmente que fica mais fácil, né? Pessoal, vamos já para a parte mais chata logo, que aí já fica mais fácil, né? Porque eu preciso demonstrar como é que importa o arquivo, né? Antes de mais nada, você vai baixar o arquivo. Na verdade, antes de mais nada, você vai atualizar o seu Profit, né? Clica aqui em ajuda, ó, procurar atualizações, muda de versão estável para versão beta, clica em atualizar, ó, o meu está atualizado, tá? Inclusive o Profit parece que deu uma maneirada, tá? Já faz aí pelo menos uns 3, 4 dias que não vejo atualização aqui da versão beta. Então não tá mais aquela loucura de sair duas atualizações no mesmo dia, né? Então fiquem ligados aí para deixar o seu Profit atualizado. Fez a atualização, aí sim a gente vai para a parte de baixar o arquivo. Primeiro link da descrição, pessoal, tá? O link aqui do Google Drive, tá? Você clica no primeiro link lá, você irá redirecionado para cá, para o Google Drive. E o arquivo que você vai baixar é esse aqui, ó, JB Gradient Linear Free, tá bom? Tem a versão Premium que depois eu explico, né, como é que você baixa ela, né? O que você tem que fazer para baixar e quais as diferenças, né? Como que você baixa aqui, pessoal? Clica aqui, ó, neste botão aqui, tá? Se você baixar por qualquer outro lugar aqui, não vai funcionar, tá bom? Então, feito o download, a gente volta para o Profit. Então, aqui dentro do Profit, pessoal, a gente vem em estratégias, importar/exportar. Ó, já vem selecionado aqui importar, ok? Você vem na pastinha amarela, dá um clique, e aí você vai procurar qual arquivo, né? Onde que você baixou o nosso arquivo aqui, ó. Então tá aqui, JB Gradiente Linear, né? Free. Clique em abrir. Ele vem para cá, ó, para disponível, você clica no primeiro botão, ele fica selecionado, você clica em importar, dá OK e confirma. Beleza, pessoal? Pronto. Agora com o Profit, né, dentro do com o arquivo, né, com o robô aí
que também é um indicador, tá? Com o robô dentro do seu Profit, agora a gente consegue visualizar melhor o que é esse gradiente linear, né? Então a gente clica com o botão direito, clica em inserir indicador, tá? E aí você vai procurar o que você acabou de baixar, ó. Procura gradiente, ó. Eu tenho vários aqui que eu testei uma cacetada, pessoal. Final de semana e feriado foi só testando esse robô. Clique em inserir no gráfico, tá? Então é o seu JB, gradiente linear free. Inserir no gráfico, dá OK, tá? Então olha só, pessoal, olha o que ele fez aqui, ó. Então ele traçou, né, uma zona onde ele vai começar a comprar, tá? E uma zona onde ele vai começar a vender, ok? Isso aqui não é automático, isso aqui vocês precisam determinar, tá? Como que vocês vão fazer isso? No indicador, tá? Para ficar, né, visualmente, para você conseguir enxergar, né, o que está acontecendo, você clica com o botão direito em qualquer uma das linhas, tá? E vem em propriedades de JB, gradiente linear, tá? E aí você vai vir aqui em parâmetros e aqui você tem, né, as configurações, tá? A gente tem o número de linhas que você quer colocar, tá? Então vai de 1 a 20, tá? Então o máximo são 20. Você coloca aqui. Eu deixei 10 porque 10 é um número bacana, tá? Você vai determinar qual é o seu preço de venda. Pessoal, não vai vir, tá? Esses valores aqui, ó, 105 mil, 104 mil. Aqui eu deixei configurado o meu já para adiantar o replay, mas vai vir aí acho que 110 mil e aqui 90 mil, tá? Justamente para vocês, né, terem que alterar isso aqui. Então vocês conseguem alterar, tá? Sei lá, o que eu recomendo, né? Primeiro que você nunca vai configurar, quer dizer, você nunca vai ligar o robô antes do mercado ter aberto, né? Então você vai esperar o mercado abrir, tá? Então lá uns 5, 10 minutos para ver o que está acontecendo, para então você configurar o robô, tá? Porque se você configura aqui que você quer comprar, ó, preço de compra 104 mil, preço de venda 105 mil. O que vai acontecer se o mercado abre amanhã no 103 mil, tá? O robô vai enlouquecer, o robô vai começar a fazer compra direto até atingir a mão máxima de contratos que você determinar, entendeu? Então sempre, né, espere o mercado abrir, analise, e aí você coloca o seu ponto de venda e ponto de compra. Lembrando, né, ele vai fazer um gradiente, né, essas linhas aqui. Só que você vai determinar também, olha só, qual o espaço entre cada uma dessas linhas, entre cada uma dessas compras, ó. Então só isso aqui, para quem opera, tá? Para quem opera na mão, gradiente linear, só esse indicador aqui, ó, já estaria jóia, tá? Já vai ajudar muita gente que quer operar na mão, tá? Então já é bacana só isso aqui. Mas, né, lembrando que a gente tem a função de robô, né? A gente não precisa operar isso na mão. Então aqui, pessoal, a gente está falando o quê? Está falando para o robô que a gente quer que a cada 100 pontos ele coloque uma nova compra até atingir o número máximo de 10 ordens, né? Que é o número de linhas que a gente colocou aqui, ó. Isso vai determinar também, né, máximo de ordens que o robô vai fazer. Então ele vai comprar, né? Ele vai começar a comprar no 104 mil e a cada 100 pontos que o preço cair, ele vai continuar comprando até chegar no 103.100, que é onde ele faz a última compra, tá? Qual o alvo dessas operações? A gente já vai ver, tá? Isso foi uma das gambiarras que a gente teve que fazer. Então, pessoal, para ficar mais visual ainda, a gente já vai direto para o robô, tá? Dessa vez, né, excepcionalmente, eu vou mostrar para vocês a configuração completa do robô, tá? Normalmente eu deixo um vídeo aí de, acho que é 30 minutos, né, explicando todas as funções, só que esse robô aqui é totalmente diferente, tá? Então a gente vai lá. Pessoal, essa minha janelinha aqui de cima é o editor de estratégia, é o automação de estratégias, tá? Então, quando a gente clicar em estratégias, automação de estratégias, vai abrir uma janela, tá? A minha já está aberta aqui, ó, ok? Então, vai abrir a janelinha com a opção de nova automação, tá? Antes vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um replay de mercado. Se vocês quiserem depois testar com o mesmo replay que eu vou fazer, fiquem à vontade, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar desse dia 28 aqui, ó, que eu sei que ele passou, tá? Dos 105 mil pontos.
Para quê? Pra gente ver o comportamento do robô nessa zona aqui, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai ligar o robô bem aqui nesse candle, tá? E aí a gente vai ver o que, que o robô vai fazer nessa parte aqui, beleza? Então é o dia 28 de abril. 28 de abril. Já vou requisitar aqui. E esse candle é o das 11h15. Então vamos lá, eu vou esperar ele carregar aqui, pessoal. Ó, lembrando que tem hora que você clica e ele carrega de uma vez, e tem hora que ele, né, dá essa travada aqui, ó. Já vi que ele travou, vou dar uma pausa, ó. Pode ver que não tem nada aqui em cima, né? Não carregou ainda a aba do replay. E eu vou esperar ele carregar aqui. Então tá aí, pessoal. Ó, carregou aqui em cima, tá? A gente já vai mudar para a aba do replay e adiantar para 11h15, né? Que é o horário que aquele candle abriu, certo? A gente dá um play aqui, ó, e aí tem que esperar, né, o relógio adiantar. Enquanto tá adiantando aqui o relógio, a gente vai configurando o robô, tá? Não, deixa eu dar uma pausa primeiro, porque eu quero me concentrar lá na hora que estiver explicando a configuração do robô. E às vezes isso aqui dá uma acelerada e chega rapidinho no 11h15 e eu tenho que parar tudo lá, tá? Então eu vou pausar para esperar chegar até 11h15 e já volto. Prontinho, pessoal, chegou aqui, ó. Eu vou pausar, tá? Pra gente agora configurar o robô. Ó, inclusive, se a gente deixasse ligado o dia inteiro, né? Ele já teria, né, feito venda aqui, teria feito compra aqui, ó. Teria feito compra aqui, certo? A gente já vai ver como é que ele funciona. Vocês já vão entender como é que ele teria trabalhado aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Estratégias, automação de estratégias, tá? Vai abrir uma janela, como essa que tá aqui em cima minha, tá? Você clica em nova automação. E aqui, pessoal, selecionar estratégia, tá? Você vai procurar aí o arquivo, né, que você baixou, tá bom? Então eu vou colocar aqui o meu. Eu só vou dar uma pausinha para não mostrar o código aqui em cima, tá? Prontinho, então já cliquei aqui em selecionar estratégia, já escolhi o arquivo, ó, que eu baixei, tá? JB, gradiente linear free. Editar parâmetros, pessoal. É aqui que vocês vão configurar o robô, tá? O que vocês fizeram lá foi configurar o indicador do robô, tá? Então aqui vocês vão colocar novamente o número de linhas, né, do gradiente, o preço que ele vai começar a vender, o preço que ele vai começar a comprar e o intervalo, né, de cada uma das linhas do gradiente, tá bom? Pessoal, vamos lá. Esse robô aqui, né? Primeiro que essa estratégia já é uma estratégia muito complicada, tá? É uma das estratégias mais lucrativas que tem, mas é uma das mais perigosas, tá? Por quê? Porque você tem que ter um caixa maior para segurar o drawdown muitas vezes, né? E o stop, pessoal, stop, né? Tem que ter um stop. A gente já vai falar sobre isso. O stop geralmente é muito maior, né, do que o seu alvo, né, do que o seu objetivo de ganho. Então não é uma estratégia para iniciante, tá? Tudo bem, a gente está falando de robô aqui, né? A gente vai testar na conta demo, beleza. Não tem problema nenhum. Mas tomem cuidado na hora de colocar isso em conta real, tá bom? Muito cuidado mesmo. Essa é uma das estratégias mais, né, perigosas aí para iniciante, tá? Então é uma estratégia extremamente para quem já opera há muito tempo, né? É uma estratégia muito avançada, ok? Então vamos lá, a gente puxou um replay de mercado, beleza? Tá puxado, tá aqui, ó, o Infut 5M. Se a gente vai colocar para rodar no replay de mercado, a gente clica aqui, ó, em ativo. E aí vai procurar, ó, este ativo aqui que tá com uma faixa amarela, tá bom? O Infut, tal, replay, certo? Se eu quero colocar, por exemplo, agora são 4h30, né, 16h30. Tá rolando o mercado ainda. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar o próprio índice, né? E colocar para rodar em conta demo. Ou aqui no Infut, tá? Não tem problema nenhum, tá? Pode ser o Infut, pode ser o contrato atual, pode ser no dólar, né? Então, tudo isso vocês podem alterar. Pode ser em ações também, tá, pessoal? Não tem nenhum problema, só tem que configurar tudo certinho lá, né? Os níveis de preço, tudo mais. Ok? Vamos lá. Então vamos selecionar replay de mercado, ok? Aqui, pessoal, prestem muita atenção. Se você errar qualquer coisa, não vai funcionar, tá bom? Você vai alterar para gráfico de pontos, tá? Gráfico de pontos, sim, né? O robô ele vai trabalhar em gráfico de pontos e eu vou falar para vocês o porquê, tá?
Aqui, pessoal, o mínimo é 4, tá? Se pudesse colocar 1, colocaria 1. Quantidade de ordem, você vai deixar 1, né? Você vai testar no replay de mercado, né? Quantidade máxima da posição, pessoal, coloque um número bem grande aqui só para evitar de dar problema, tá? Isso aqui não vai interferir em nada, né? Obviamente, se você for operar, né, de maneira certinha aí, for colocar numa conta real, aí sim, né? Você vai colocar aqui quantidade máxima de contrato, né? Por exemplo, 1. A gente determinou, né, que o número máximo lá do gradiente linear são 10, né? A gente vai colocar aqui, ó, quantidade máxima de posição 10, né? A gente quer estar comprado no máximo em 10. O próprio robô, quando chegar em 10, ele já não vai mais colocar as ordens de compra. Mas é sempre bom a gente ter, né, uma segunda confirmação aí de segurança. Então vamos deixar aqui, né, num número bem grande, pessoal. E agora a gente vai passar para outra parte aqui, tá bom? Então aqui em cima, em entrada, pessoal. Olha, aqui vocês podem, né, determinar se você quer que o robô só faça compra ou só faça venda também, tá? Aqui a gente vai passar por várias, né? Por várias configurações que normalmente a gente não usa. Nesse robô a gente vai usar, tá? Então se você quer que o robô só faça compra, você seleciona essa opção. Só faça venda, seleciona essa opção. Ou faça os dois, né? Compra e venda, deixa selecionado essa primeira. Módulo de execução, pessoal, aqui ó, vocês vão alterar para realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita, beleza? E aqui vocês vão desmarcar esse esperar fechamento do candle para a primeira execução. Aqui, pessoal, se você quer determinar um horário, tem que marcar aqui, tá? E determinar o horário que você quer que o robô opere, ok? Então, coloquem aqui o horário para ele trabalhar, tá? Ou se você deixar apagado, né? Você vai controlar manualmente lá, iniciar ele e desligar ele manualmente, tá? Aqui você não precisa selecionar nada, tá? Ele já está falando aqui, ó, sua estratégia não possui uma operação de saída. Por quê? Essa é uma das gambiarras que a gente vai fazer, pessoal. Prestem muita atenção. Então agora a gente vai mudar para saída, tá? E olha, já está vermelho aqui, ó. Então a gente vai precisar de uma ordem oco, tá? Ordem oco para poder sair das operações. Como que a gente vai fazer isso? Clica nessa engrenagem, tá? E vai abrir, pessoal, aqui o editor de estratégias de negociação, né? Então você clica neste primeiro botão aqui, ó, criar estratégia, e aí você vai conseguir criar uma nova estratégia. Então vou colocar aqui, ó, nova gradiente, porque eu já tinha uma gradiente linear ali, só para saber. Damos o nome, né? O que vocês vão fazer, pessoal? Vou colocar aqui ticks, tá? Para fazer a leitura em ticks. Vocês vão desligar o stop loss, tá? Deixa desmarcado aqui, ó, e deixar marcado só o gain, tá? Esse gain aqui é justamente, né, a quantidade de pontos que ele vai pegar cada vez que ele comprar, tá bom? Então a gente está colocando aqui, ó, que a cada 100 pontos que o preço cai, a gente vai fazer uma compra. A gente pode determinar aqui, por exemplo, só um minutinho, pessoal. Então a gente pode determinar aqui, pessoal, em gains, tá? Lembrando que é em número de ticks, então, por exemplo, no mini índice, né, que é o que a gente vai testar aqui, cada tick são 5 pontos, né? No dólar, cada tick é meio ponto, então tomem cuidado com isso aí, né? Façam as contas direitinho. Então, por exemplo, se eu colocar 10 aqui, cada vez que ele comprar, ele já vai colocar uma ordem de saída 50 pontos acima, tá? Por que 50 pontos? 10 ticks, né? Cada tick são 5 pontos. 10 vezes 5, 50, tá bom? Se eu colocar 20, pessoal, ele vai comprar aqui, por exemplo, e sair aqui. Aí quando cair de novo, ele vai comprar aqui, sair aqui. Quando eu cair de novo aqui, cair mais para baixo, né? Por exemplo, para cá, ele compra, coloca uma ordem de venda aqui, ok? Eu vou deixar 10 ticks para justamente não ficar uma linha em cima da outra, tá? Pra gente entender exatamente o que está acontecendo. E é só isso, tá? A gente dá OK. Foi modificada, tal. Sim. Beleza, ó. Já está aqui selecionada, né? Nova gradiente, tá? Ele tá vermelho ainda, pessoal, mas quando a gente sair aqui, ó. Pronto, ó. Viu? Então, já tá ali funcionando. Agora sim, né? A saída, ó, definida por ordem oco. Tá bom? Aqui, ó, se vocês quiserem, né? Zerar o robô, né, em algum horário, né? Aqui é o horário que ele vai começar a trabalhar, mas
Por exemplo, se você coloca aqui, ó, até 17 horas, certo? Só que chega às 17 horas, o robô está posicionado ainda, tá? Ele não vai zerar por aqui, tá? Você tem que colocar um horário aqui. Então, por exemplo, zerar 17h05, né? Um exemplo. Se ele estiver posicionado ainda, ele zera às 17h05. Ou você deixa desligado, né? E trabalha isso aí manualmente, né? Pessoal, muito importante, tá? Esse robô vocês vão ter que trabalhar com o objetivo de ganho e limite de perda, tá? Inclusive a gente tem novas opções aqui, ó. Não vai servir para esse robô, né? Mas para outras estratégias, ó, a gente tem agora número de perdas consecutivas, né? O horário que é um valor, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui 3 perdas consecutivas, né? O robô para de trabalhar quando tiver 3 loss. Ou número de operações, no máximo, então 5 operações no dia. Então, ele para também, né? Isso aqui a gente não vai usar. A gente vai usar isso aqui, pessoal, tá? Prestem muita atenção. Então, determinem, pessoal, um limite de ganho, tá? E, principalmente, um limite de perda. Tá? Quanto que você pode perder no dia? Obviamente, você vai testar no simulador. Você pode até deixar isso aqui desligado, tá? Justamente para ir testando, né? Opa, essa minha estratégia que eu estou usando, né? Quanto que o robô costuma ficar negativo, né? Então você pode deixar desligado a princípio. Vai trabalhar com ele em conta real, vai fazer uma simulação como se estivesse realmente operando, coloca objetivo de ganho, coloca limite de perda, tá bom? Lembrando, né? Esse tipo de estratégia aqui, o drawdown costuma ser grande. Então, por exemplo, aí para um limite de perda de R$ 300, tem que colocar um alvo de 100, né? O alvo, ele não pode ser igual o stop, né? De jeito nenhum nesse tipo de estratégia, ok? Lembrando, né? Minha opinião, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Então, vocês coloquem aí objetivo de ganho e limite de perda quando vocês forem operar isso em conta real. Em segurança, pessoal, sempre coloquem aqui, ó, desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar a posição. E aqui é uma dica, tá? Para quem tem estratégias, tá? Que já tá tudo configuradinha, já tem o horário que vai começar a trabalhar, já tem o horário que vai parar de trabalhar, tem lá a opção de zerar, tá tudo certinho e você tem preguiça de ligar todo dia, tá? Lembrando, isso é para quem, né, é maluco que nem eu, que deixa o computador ligado 24 horas por dia, né? Quem liga e desliga o computador todos os dias não vai tirar proveito nenhum disso. Mas se eu quiser deixar o meu robô ligado direto com o Profit aberto, se eu colocar isso aqui, ó, nenhuma ação, o robô não para de funcionar, tá? Ele não desliga quando chegar no leilão de encerramento do dia, né? E também quando começar o leilão do dia posterior, o robô já vai estar ligado, né? Porque ele não desligou no dia anterior. E aí você consegue deixar ele rodando a semana inteira, né? Quem tem, por exemplo, máquina virtual, tá? Quem consegue rodar aí na nuvem, por exemplo. Então acabou, né, aquela coisa de você ter que ligar o robô todo dia depois que o mercado abrir. Se você deixar aqui nenhuma ação, o robô fica ligado direto passando pelos leilões, tá? Ó, aqui não, aqui, né, tem que ter uma segurança aí em caso de der alguma falha no código ou no Profit ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, lembrando, né, vamos recapitular. Então aqui a gente acabou de ver risco, né? Coloquem objetivo de ganho e limite de perda quando forem trabalhar em conta real. Saída, né? Você tem que criar uma ordem oco, tá? De preferência não, né? Tem que ser, tá? Sem stop loss, tá? Só com o ganho. Na entrada, não esqueçam de mudar para realizar o envio de ordens quando a condição for satisfeita e desligar essa caixinha aqui, tá? E aí, se você quiser colocar horário, tudo bem, tá tudo aqui as opções. Em geral, não se esqueçam de mudar para o gráfico de 4 pontos, tá? Pode trabalhar com gráfico de Renko, pode trabalhar com gráfico de 1 segundo. Segundo acho que não dá aqui, né? 10 segundos ao mínimo. Eu testei todos e eu vi que o robô funciona melhor com gráfico de 4 pontos, beleza? Finalmente, vamos lá para o replay, pessoal. Vamos criar aqui, ó. E agora ele aparece aqui em cima, tá? Pra mim. Tenho que dar uma ajustada aqui depois. Mas vamos lá. Eu já vou dar play aqui, pessoal. Já vou executar o robô pra vocês verem já ele colocando a ordem, tá? Eu vou despausar o replay. Pronto, tá vendo só? Então ele já colocou
a ordem de venda lá no 105 mil, com a saída, né, 50 pontos abaixo, e uma ordem de compra no 104 mil, com uma saída, né, 50 pontos acima, pessoal. Agora vamos dar uma adiantada, tá? Quando estiver chegando lá perto, pessoal, eu vou voltar, tá? Como eu não sei o horário certinho que ele vai pegar, vamos deixar lá direto. E é o seguinte, a gente só vai ver a venda, né? Ó, quase pegou já, né? Eu vou dar uma reduzida aqui na velocidade, pessoal. Ó. Então, deixa eu dar uma pausa, senão não vou conseguir explicar o que está acontecendo, tá? Olha o que o robô fez, né? Ele fez uma venda aqui, tá? E colocou a saída 50 pontos abaixo. Então pegou aqui. Logo em seguida, ele já colocou uma venda de novo, né? Então ele já está vendido de novo no mesmo ponto. Ele já embolsou 50 pontos, tá? Já embolsou 50 e já está tentando sair de novo aqui no 104,950. Se o preço continuar subindo, o que ele vai fazer? Uma venda aqui em cima, ó, no 105.100, tá? Por quê? Porque a gente determinou que a gente queria vender no 105 mil e a cada 100 pontos que o preço subir, ele vai vendendo mais, vendendo mais e sempre colocando ordem 50 pontos abaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha de novo, reduzir um pouco a velocidade. Olha só. Então ele está vendido, tá? Ó. Opa, deu uma porrada para cima, olha só. Ele vai vendendo, tá? Então vendeu a primeira aqui, ó. Já conseguiu sair de um contrato, tá? Ele fez um sonzinho de stop, pessoal, por causa do preço médio, tá? Mas ele não quer saber, ele tá saindo. Ó. Ele vende nas linhas vermelhas e sempre coloca a saída 50 pontos abaixo, que foi o que a gente configurou, né? Olha só. Vamos colocar aqui o chart trade, né? Pra gente acompanhar o que ele tá fazendo, né? Então, olha, qualquer caidinha, né? Que dá aqui, ele já fica positivo, pessoal. Depois a gente vai ver no robô lá, né? Qual será a performance dele. Então, olha só quantas entradas que ele faz, pessoal. Ó, lembrando que ele já tá tendo um drawdown, né? De 800 pontos, pessoal. Isso que eu tô falando. Esse tipo de estratégia não é estratégia para iniciante, tá? E vocês têm que testar bastante isso aí. Olha só. Vamos colocar em reais então para ver, ó. Ele já está com um drawdown, né, de menos 180 reais. Vamos deixar em valor ali que fica mais fácil, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então esse é o gradiente linear, pessoal. É isso aqui, tá? Vocês vão determinar um nível de preço e, né, um intervalo, né, de cada uma das linhas do gradiente para o robô fazer entradas, tá? Então, olha só. O preço continua subindo, ele continua vendendo, fazendo preço médio. Lembrando, pessoal, ele não aumenta os contratos, tá bom? Nem me peçam para fazer isso, porque não dá certo, tá? A limitação do próprio Profit, testei bastante, tá? Como eu tinha falado, no final de semana foi só testando isso daí. E não adianta, pessoal. Já tentei fazer aumentando de 1 em 1, né? Então compra um, quer dizer, vende um, depois vende dois, depois vende três. Não funcionou. Testei dobrando a mão, que é a coisa mais perigosa que tem, né? Também não funcionou. Então a única forma que eu vi que ele funciona, né, realmente bem, é assim, tá? Então, obviamente, na versão Premium, vocês vão poder alterar, né? Ao invés de ele entrar de 1 em 1, entrar de 2 em 2, de 3 em 3 e assim por diante. Mas vai ser sempre assim, tá? Um número fixo de contratos que ele vai entrar em todas. Olha só, vocês viram que chegou a ficar com menos 400, né? Olha aí. Só que é o que acontece, né, pessoal? Esse tipo de estratégia. Quando ele pega uma lateralização, mesmo que pequena, ele consegue, né, reverter esse prejuízo, pessoal. Inclusive, ó, a gente pode clicar aqui nesses três botõezinhos, nesses três pontinhos, tá? E vir aqui em detalhes. Ele vai abrir o gráfico do robô, tá? Então, olha só, a gente consegue acompanhar por aqui também o que está acontecendo, ó. Aqui é o gráfico que ele está rodando realmente. Não importa, pessoal, esqueci de falar, tá? Não importa o gráfico que você esteja usando aqui, ó. Tá bom? Porque o que ele vai usar, pessoal, é o próprio gráfico dele, né? Inclusive acabou de sumir atrás do gráfico, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar. Ah, tá aqui, ó.
Vamos colocar aqui no topo, para ele não sumir mais. Então olha só, ele faz as entradas aqui, ó, nas linhas certinho, tudo bonitinho. Só que a gente já consegue acompanhar, né, por outro gráfico aqui, ó. Tá? Que aqui é muito rápido, tá? Muito rápido. Por que que a gente tem que usar o 4P, pessoal? Porque o Profit, ele só consegue enviar a ordem, tá? Enviar a ordem de compra ou de venda, tanto faz, a cada novo fechamento de box e apenas uma vez por box ou candle, né? Então quando a gente trabalha com gráfico de candles, já tem um problema aí porque, né, a gente vai trabalhar, por exemplo, com um candle de 1 minuto. Então ele só vai conseguir enviar uma ordem por minuto. Horrível, né? Se a gente passa para o Renko, beleza, o Renko a gente consegue trabalhar no 4R, fecha box, né, a todo segundo. Só que o gráfico de pontos é muito mais rápido, porque ele pega essa lateralização, ó. Ele é exatamente igual ao Renko, pessoal. O gráfico de pontos, para quem não conhece, tá? Só que ele forma boxes laterais, né? O Renko não forma, né? O Renko ele deixa um pavio e só forma quando, né, abre um box na diagonal, né? Seja para cima, seja para baixo, né? Então o gráfico de pontos é um Renko que também mostra barras laterais, tá bom? Então, olha aí, o preço subindo de novo, né? A gente consegue acompanhar por aqui, ó. E aqui a gente consegue acompanhar o que é mais bacana, né? Isso aqui, ó. A gente vê o gráfico. Ah, se bem que aqui tá zoado, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Eu não sei por que que tá, né, dessa forma aqui, mas normalmente mostra direitinho, tá, pessoal? O gráfico, né, o drawdown que teve a estratégia, né, e depois, né, o lucro final da estratégia, tá bom? Então dá pra ver direitinho. E aí, só que a gente consegue ver por outras funções aqui também, ó, tá? A gente tem um gráfico de performance, lembrando, né, ele tá contando 2 operações, pessoal. Mas ele só conta que uma operação foi finalizada quando ele zera, né? Então, por exemplo, ele está vendido em 5. Ele só vai contar que... Ele não contou, né? Como se tivessem 5 operações. Até porque foram muito mais, né? Ele vai contar só quando chegar aqui embaixo, né? Ou bater o limite. Olha só, ele já está ficando positivo, pessoal. Ou quando bater o limite, né? O seu alvo lá da operação ou stop, né? Vamos dar uma aumentadinha nessa velocidade pra gente ver. Eu não vi, tá? Eu acho que ele vai ficar positivo, pessoal, porque, né, depois ele volta tudo aqui pra baixo. Mas eu não vi, não tinha feito esse replay ainda, tá? Foi só graficamente ele mesmo. Então, olha só, tudo que ele quer é isso aqui, ó. Entrar em lateralidade, tá? A gente consegue ver aqui de novo, né, nesse gráfico, como que o robô, né, trabalha ali, ó, comprando e vendendo. Vamos dar uma aumentada aqui, geral, ó. Consigo diminuir isso? Não, consigo sim. Tá aí, ó. Aqui a gente tem a informação, né, do que o robô está fazendo. E aqui realmente o gráfico, né, dele operando aí, ó. Bom, gráfico de 4 pontos. E a velocidade em 5x, né. Lembrando, pessoal, não é muito bacana, tá, vocês aumentarem a velocidade muito não, né. Eu recomendo no máximo 5x mesmo. Mas se você puder deixar em 2x, 3x, quanto menor, né, melhor, tá bom? Então aí, ó, a loucura dele trabalhando aí, ó. Tá? Então, ó, olha só. Ele chegou a ficar R$400 negativo, né? E agora tá, o preço tá voltando. E assim, mesmo que não volte, tá? Mesmo que não volte, que fique só lateral aqui, é o que ele precisa, né? Pra acabar ficando positivo, tá? Mas quando ele volta, tudo isso que ele vendeu, né? Tudo isso que ele vendeu subindo, ele vai comprando de volta agora, né? Fora quando ele fica, né, comprando e vendendo no mesmo local, tá bom? Então por que tem que colocar alvo, pessoal? Colocar limite de ganho, né? Objetivo de ganho. Porque muitas vezes ele vai atingir aqui rapidinho, ó, nessa loucura que ele tá, ó, de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Ele atinge lá, por exemplo, os seus R$100 que você determinou de objetivo de ganho e acabou. Ele sai da operação com R$100 lá garantido e chega. Aí se voltar a subir, se explodir para cima, você já fez os seus R$100, né? E já saiu da operação. Lembrando, coloquem os custos, né? Coloquem os custos lá no Profit. Você vai nas configurações lá, você consegue alterar para ele considerar também, né? Senão você acaba aí fazendo aí 30 operações, ganhou R$100, porém vai ter que pagar aí R$30, R$40 de taxa, né? Dependendo da sua corretora aí,
Ainda tem os emolumentos da bolsa e tudo mais. Então olha só. Ele vai voltando, né? E ele vai saindo das operações, né? Já tá positivo, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo. Já tá em 35 minutos, pessoal. Eu vou acelerar aqui, tá? Só pra ver quando que ele vai sair, qual a posição que ele vai ficar, tá? Tá aí, pessoal. Conseguiu sair da operação, tá? A ordem de venda tá ali porque é a entrada, né? A primeira entrada do robô. A gente consegue ver todas as operações que ele fez, ó. E saiu ainda com R$220 de lucro, né? Lucro entre aspas, né? Tem que tirar aí as taxas, né? Então assim, pessoal, essa é a estratégia, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês duas outras formas, né? Da gente fazer esse gradiente linear, tá? Mas já adianto pra vocês que essas duas novas formas serão exclusivas, tá? Pra quem é membro Premium, né? Pra quem vai usar a versão Premium, beleza? Então agora a gente vai ver, pessoal, como que quais as diferenças, né, da versão Free, que é essa, que está completa, tá? Então você vai sim determinar, configurar aí onde que você quer que o robô compre, né? Comece a comprar, onde que ele comece a vender, quantos, né, níveis de gradiente você vai trabalhar e, né, a diferença, né, o espaço entre cada uma das linhas. Então tá completo. O que o Premium tem de diferente? Primeira coisa, o número de contratos que você pode aumentar, certo? Então você não precisa comprar de 1 em 1, né? Você pode comprar de 2 em 2, por exemplo, 3 em 3. E ele vai ter mais duas formas, né? Personalizadas de trabalhar com esse gradiente, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada nas diferenças. Então vamos lá, pessoal, vamos adicionar aqui nosso indicador novamente, tá? Vamos adicionar agora a versão Premium, tá? Gradiente linear, versão Premium, seria no código, no gráfico, tá? Vamos esperar ele carregar aqui. Se bem que eu não lembro qual é a configuração que vem, tá? Vou clicar já aqui em cima, ó, tá? Com o botão direito. Ir em propriedades pra gente ver, né? Apareceu ali, tá? Então é o seguinte, pessoal, olha, a gente já tem bastante coisa, tá? Mas não se assustem, tá? É o seguinte, número de contratos, como eu tinha falado, né? Vocês conseguem alterar. Então, vocês colocam o valor que vocês quiserem, né? Se quiser entrar, por exemplo, de 5 em 5, você pode alterar aqui, tá bom? Vamos deixar 1. Número de linhas do gradiente é a mesma coisa, tá? Vai de 1 a 20. Aqui, pessoal, tipo de gradiente, tá? É o seguinte. Tipo 1, se a gente deixar aqui 1, tá? É o seguinte. É a maneira que a gente estava trabalhando lá na versão Free, tá? Então, o tipo 1 é com preço fixo, tá? E aí você vai determinar, né, aqui ó, no T1, né, que é de tipo 1, o preço de venda, preço de compra e o intervalo do gradiente, da mesma forma como a gente acabou de ver, tá? Aí a gente vai ter mais dois tipos, tá? Então se a gente mudar aqui o tipo de gradiente para 2, a gente já passa para essa configuração aqui, ó, do T2, tá? Então, o que é o tipo 2, né? Venda a partir da abertura, né? Então você vai determinar um valor, pessoal, uma quantidade de pontos para fazer uma venda a partir do momento da abertura do mercado, tá? Para que isso serve, pessoal? Vamos alterar aqui, ó. Vamos vir aqui, inserir um indicador no gráfico chamado Price Guide, né? Price Guide. A gente vai inserir no gráfico. Ele aparece essas linhazinhas aqui, ó. A gente der 2 cliques, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o preço de abertura e a gente vai também colocar alguns níveis no gráfico, algumas linhas, né? E aqui, pessoal, a gente pode determinar, é como se fosse um gradiente linear isso aqui, tá? A gente pode determinar a quantidade de ticks que cada uma, né, dessas linhas ficam da abertura, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então eu quero 10 linhas, tá? Com uma variação de 100 ticks. 100 ticks, 500 pontos, tá bom? Então, vamos colocar 200, tá? Que aí fica 1000 pontos, ok? Vamos aplicar, vamos dar ok, né? Pronto. Agora é o seguinte. Esse indicador, deixa eu só tirar daqui da visão, meu, tá?
Então o que o Price Guide está fazendo, pessoal? Ele plota essa linha pontilhada, que é a abertura, tá? E agora a cada 1000 pontos ele coloca mais uma linha, tá? Muita gente usa o Price Guide, olha só, tá? A cada 1000 pontos, então, ó, ele vai jogando uma linha. Então, para quem usa o Price Guide, vai ter agora a opção ali do nosso indicador, pessoal. Quer ver? Vamos configurar da mesma forma que foi configurado ali? Então vamos lá, como é que está configurado, né? Vamos voltar para o nosso indicador. Vamos mudar aqui, ó, tipo de gradiente para o tipo 2, né? Que é a partir da abertura. E a gente vai colocar, ó, venda a partir da abertura. 500 pontos, não, vamos colocar 1000, tá? 1000 pontos. E para baixo a mesma coisa, né? Compra 1000 pontos abaixo da abertura, tá? Então venda 1000 pontos acima, compra 1000 pontos abaixo. E aqui a gente pode também colocar o intervalo, né? Vamos colocar 1000 também, só para ver se vai bater certinho lá. Colocar o número de linhas, só 10, né? Dá ok. Vamos aguardar aqui, pessoal. Então tá aí, pessoal. Olha só. Ele está colocando uma ordem de compra e uma ordem de venda a cada 1000 pontos a partir da abertura, tá? Lembrando que eu não preciso fazer isso, eu posso fazer o seguinte, tá? O que eu posso fazer? A gente volta aqui nas configurações do nosso indicador, tá? E assim, eu venho em parâmetros, eu deixo aqui ainda para vender 1000 pontos acima e comprar 1000 pontos abaixo, só que o intervalo do gradiente eu não preciso deixar, né, 1000 pontos, posso deixar os mesmos 100, e aí vai formar um efeito bacana, olha só. Deixa ele carregar aqui, isso aqui é o dia de hoje, tá? De hoje da gravação, dia 2/5. O índice caiu aí bastante, olha só como ele segurou no Price Guide, né? Por isso que muita gente usa Price Guide, né, pessoal? E tá aí, ó. Então 1000 pontos abaixo, né? Ele começaria a comprar. E a cada 100 pontos ele continuaria comprando até o máximo daqui de baixo. Lembra que eu falei, né? Que tudo que esse operacional, né, de gradiente linear quer é lateralização. Imagina quantas compras e vendas ele não teria feito aqui, né? Obviamente, né? Teria, né, ficado bem negativo nessa primeira queda, mas, né, no restante do dia, obviamente, se não tivesse, né, atingido aí o limite máximo de perda, talvez aí teria recuperado, né? Então isso aqui é uma estratégia para quem realmente, né, tem que testar bastante, pessoal. Tem que testar muito isso aqui. Mexa bastante com tipos de configuração. Vá testando com 100 pontos, 200 pontos, 50 pontos. Então, pega uma planilha, vai anotando. Faça até mesmo visualmente isso aqui, tá? Então, assim, pessoal. A gente já viu o tipo 2, né? Que é contando, né, X pontos a partir da abertura, né? Para compra ou para venda. A gente vai ver agora o terceiro tipo, pessoal. Então, pessoal, esse tipo 3 aqui foi o que deu mais trabalho de fazer. Meu Deus. Ele sozinho deu mais trabalho do que os outros dois. Ele sozinho deu mais trabalho do que o resto do robô todo, tá? Vamos falar assim, né? Que é o seguinte. O tipo 3 a gente vai trabalhar com variação percentual, tá bom? Então a gente vai trabalhar com variação percentual. O que acontece, pessoal? Aqui no Profit a gente tem um problema muito sério, tá? Quando a gente usa gráfico tanto de Renko quanto gráfico de pontos, tá? O Renko é o campeão, né, de mostrar fechamento do dia anterior errado e abertura do dia atual errado, tá? Por quê? Porque ele sempre quer completar, né, esses gaps que acontecem de um dia para o outro com bloquinhos, né? Então, dependendo do tamanho do Renko que você está usando, ele vai colocando aqueles bloquinhos, né, daquele tamanho, até completar o gap. E aí nunca encaixa, né, com o real preço de abertura do dia. E aí o fechamento do dia anterior é a mesma coisa, tá? Então tanto o Renko quanto o gráfico de pontos, o gráfico de pontos ainda dá um pouco menos de erro, né? Mas mostram sempre valores errados. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar colocar aqui, né, o valor do fechamento do dia anterior manualmente, tá? Então você vem aqui, coloca o mouse em cima do candle, né, do último candle do dia anterior. Não vai aparecer, né, porque eu tô com a janela aberta, ó, mas eu vou fazer isso agora aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom, pessoal, senão ele vai ficar pegando a linha ali, né? Ficou bem em cima.
Pera aí, só um minutinho, pessoal. Pronto. Tirei do gráfico. Então, olha só. A gente passa os mouse em cima, aparece ali, fechamento 105,250, certo? Então, a gente pode voltar lá agora, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo agora habilitar, pronto. 105,250. Então, a gente vai colocar aqui, ó, parâmetros, fechamento do dia anterior, 105,250. Tá confirmado aqui o tipo de gradiente, vamos mudar para 3. Aqui vocês têm que prestar atenção, tá? A gente tem um problema no Profit, pessoal. A gente não consegue colocar números negativos aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com uma variação percentual negativa, tá? Eu não conseguiria, por exemplo. Então aqui é a parte da venda, né? Beleza, eu quero vender quando o preço tiver com 2% de alta. Beleza. Só que eu quero comprar quando ele tiver com 1% de queda, né? Eu não consigo colocar aqui, eu posso até colocar menos 1 aqui, tá? Só que ele vai considerar 1, tá? Então não adianta. Aí o que eu fiz? Mais uma gambiarra, né? Eu deixei uma opção, uma para cada um, ó, para você deixar o número negativo, tá? Então aqui, ó, venda porcentagem, tá? Então eu quero vender quando o preço bater 2% de alta. Beleza. Ela é negativa? Não, tá? Deixa aqui não. Compra. Quero comprar quando o preço bater 2% de queda. Beleza? Esse 2% aqui é negativo? Sim, né? Porque eu estou falando de 2% de queda, né? Menos 2%. Prestem atenção nisso aqui, tá? Para não fazer confusão. E aqui vocês vão colocar o intervalo, tá? Só que agora em porcentagem, né? Não é mais em número de pontos, tá? Então eu quero que a cada 0,25% coloque mais uma ordem, tá? Seja de compra ou seja de venda. Vamos dar OK e vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente, tá? Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Então olha só, pessoal, esqueci de falar, tá? Eu tô com um indicador aqui chamado 2MV frequência, tá? Que é o que mostra pra gente essas porcentagens do gráfico, tá? Então a gente determinou, né, que a gente queria vender quando o preço batesse 2% de alta e queria comprar quando batesse 2% de queda, certo? E aí, a cada 0,25% que o preço caísse, mais uma ordem era colocada. E na venda a mesma coisa, né? A cada 0,25% que o preço continuasse subindo, mais uma ordem era colocada de venda, né? E aí não se esqueçam, tá? A entrada, né? O intervalo tá por porcentagem. Mas a sua saída continua sendo a saída da sua ordem oco lá, tá? Isso aqui, ó. Né? Então continua, olha só, com 50 pontos. Quer alterar, né? Vai lá e altera na estratégia lá da ordem oco, tá bom? Vamos alterar aqui só para não ficar tão longe assim, tá? Mais uma dica aqui, pessoal. Então, olha só. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ignorar, tá, que ele tenha aberto no 0%, né? Na linha d'água, tá? No fechamento. Eu vou imaginar que o preço tenha aberto aqui, ó, em 1% de queda, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero vender quando ele bater no 0%, tá? Então 0, né? Fechamento do dia anterior, que é o número que a gente colocou aqui. E aí, uma coisa, né? 0, pessoal, não é número negativo, tá? Então, deixem aqui, ó, como não, tá bom? Então, venda, porcentagem, 0. Negativo? Não. A compra, aí sim, quero comprar quando ele bater 1% de queda. Então 1, né? Como eu não posso colocar menos 1 aqui, eu vou ter que vir aqui, ó, e colocar negativo ali, tá bom? E aqui a gente pode alterar só pra ver, né? Então cada 0,5%, né, que cair, eu coloco mais uma ordem. E eu vou dar OK e a gente vai ver o que vai acontecer. Então tá aí, pessoal. Lembrando que o indicador, né, do 2MV frequência, ele só mostra, né, 3 linhas para cima e 3 para baixo. Se eu quisesse continuar colocando essas porcentagens aqui, né, eu teria que adicionar ele de novo, né? E aí colocar agora, ao invés de 1, 2 e 3, né, colocar 4, 5, 6, né? Era assim que eu usava ele antes. Mas enfim, pessoal, olha só. O que a gente falou que queria que o robô fizesse? Quando batesse 0%, né? Supondo que ele tenha aberto aqui. Quando batesse 0%, fazia uma venda. Quando caísse, né? Batesse 1% de queda, fizesse uma compra, né? Vou dar um zoom aqui, pessoal, pra gente ver. Tá aí, ó. E, né, a gente colocou um intervalo, né, de 0,5%, ó. Então toda vez que o preço bateu 1% de queda, ele compra. Bateu 1,5% de queda, ele compra. Bateu 2% de queda, ele compra.
e assim por diante. Obviamente que essa estratégia não é para usar com intervalo tão grande assim, né? A não ser que você esteja trabalhando com ações, tudo mais, ou, né, tenha testado. Geralmente o pessoal faz, né, compras mesmo aí com 100 pontos, 150 pontos de distância, né, de uma compra para outra, pessoal. Depois pesquisem, tá? Pesquisem no YouTube aí regressão linear, né? Vocês vão ver bastante coisa disso aqui. Tá bom, pessoal? E aí mais uma coisa, né? Como eu tinha falado lá no começo, tomem cuidado, esperem o mercado abrir, né? Antes de configurar o robô. Porque se tiver gap, vai dar problema, né? Da mesma forma que se eu colocar um preço de venda, né, em 107 mil e um preço de compra em 106, tá? Então deixei um gap, uma diferença ali de 1.000 pontos. Só que o preço abriu no 110 mil, abriu com um gap de alta de 4.000 pontos. E aí, né? Você está mandando o robô vender a 107 mil pontos. Ele vai ver que já passou. Putz, passou direto e eu perdi a venda. E agora? E aí ele vai sair vendendo que nem louco, pessoal. Sai até atingir o seu limite máximo lá. E aí vai dar problema, né? Então, esse tipo 1, né, e o tipo 3, vocês esperem o mercado abrir para determinar certinho. Porque, e se o preço abre aqui, pessoal? Com 2% de alta, né? E aí você põe para comprar aqui, ó, com 1% de queda, ele vai ter que cair tudo isso para fazer a compra? Não dá, né? E se você determinou que você quer que o robô venda com 2% de alta, e ele abre no 2% de alta, né? Também vai dar problema. Ou ele abre muito próximo, né? Então, esperem o mercado abrir, tá? Para você determinar, seja usando a versão free, que você vai precisar colocar o preço manualmente, seja usando a versão premium, que você vai trabalhar com porcentagem, tá bom? Prestem muita atenção nisso aqui, pessoal. Então, só mais uma dica, né? Obviamente que o pessoal que é mais ligeiro aí já se ligou, né? Vocês podem trabalhar com outros tipos de variação percentual, né? Porque o que acontece? Aqui ele está puxando, né, fechamento do dia anterior. E se você quiser trabalhar com variação percentual, por exemplo, como o meu indicador do dólar, meu indicador, né, o price gain do dólar faz, de puxar a variação percentual a partir do ajuste, por exemplo. É só você chegar aqui e colocar o valor do ajuste do dia, certo? Ou a partir da abertura, né? Estou fazendo teste lá no indicador e eu quero que o robô venda com 1% de alta a partir da abertura, né? Então você vai colocar aqui o valor, o preço, né, de abertura do mercado, e aí ele vai puxar a porcentagem a partir dali. Mas lembrando que eu fiz o robô para trabalhar, né, com variação percentual normal, né, a partir do fechamento mesmo do dia anterior. Mas vocês podem brincar com isso aqui também, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Deixa eu só configurar aqui uma última vez para ficar bonitinho ali no gráfico. Então venda a porcentagem agora. Eu vou colocar 1% de alta, né? E positivo, né? E aqui 1% de queda, eu vou colocar 2, tá bom? 2 negativo. O intervalo, vou colocar 0,10. Vamos esperar carregar. Então tá aí, pessoal. Esse é o indicador, tá? Então, tanto a versão free quanto a versão premium tem essa característica, né, de você definir, né, o preço que vai entrar e quantidade, né, de entradas que ele vai fazer, tá bom? Vou mostrar pra vocês, pessoal, como é que vocês vão fazer para baixar, né, a versão premium. Tá aí, pessoal, para finalizar, né? Então tem o link aí embaixo na descrição para você ser membro, é só clicar, ou você entra aqui no canal, tá? E vem aqui na parte de seja membro, tá? Daí você tem que pagar lá um valorzinho, né, por mês para contribuir, né, com o meu trabalho. E aí, né, assim que você se tornar membro, é só você vir aqui na aba comunidade, que vai ter um post aqui, ó, com todos os robôs, né, versão premium, tá? O link para você baixar cada um, tá? Então, inclusive, ó, não tá aqui ainda o gradiente linear, né? Porque assim que eu gravar o vídeo, né, eu vou passar já pra cá. Então, o pessoal já vai estar, pessoal que é membro premium, né, já vai ter aí acesso à versão premium assim que o vídeo sair. Tá bom, pessoal? Então, é simples assim, tá? Você se tornou membro, pagou o valorzinho, terá acesso, né,
a todos os robôs, né? Não só o gradiente linear, como todos que eu fiz até agora. Beleza, pessoal, o vídeo ficou enorme, né? Fazia um tempinho que não fazia vídeo tão grande assim, mas precisava, né? Precisava mostrar tudo isso do robô, porque ele é bem complicadinho, né? Principalmente a configuração dele lá. Se você errar qualquer coisa, não vai funcionar, beleza? Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Pessoal que tem meu Telegram lá, pode mandar mensagem também perguntando, tá? E é isso aí. Vou deixar 2 videozinhos aí pra quem não viu ainda, tá? Um abraço pra vocês e até amanhã.